repetido, né, a segunda parte da explicação da atividade do bloco 2 de atividades de matemática para o sétimo ano B e C. É o mesmo conteúdo para os dois, ok? Então, no outro vídeo, eu expliquei para vocês sobre potenciação com expoente inteiro positivo. E eu fiquei devendo para vocês a explicação da atividade, tá? Então, só relembrando aqui um pouquinho, gente, ó, que eu expliquei para vocês o que é um expoente, o que é uma base, o que é uma potência, né? E o que é uma operação de potenciação, certo? Eu falei também das propriedades da potenciação, que é válidas para os números naturais, são válidas também para os números inteiros, né? Eu falei da multiplicação de potências de mesma base, repete-se a base e somos expoentes. Para multiplicar potências de mesma base, eu repito a base, eu conservo a base e somos expoentes. Divisão de potência de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Potência de potência, eu repito a base e multiplico os expoentes. Distribuição em relação à multiplicação, aliás, distributiva em relação à multiplicação. Eu tenho aqui, ó, a multiplicação de dois números, menos 2 vezes mais 5, os dois números são elevados a 3. Então, cada um desses termos aqui, gente, ó, eu elevo a 3, certo? E fiz um resuminho aqui, ó, da raiz quadrada de um número. Então, para determinar a raiz quadrada de um número inteiro positivo. Então, olha, a raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado é igual a 16. A raiz quadrada de 64 é igual a 8. Por quê? Porque 8 ao quadrado é igual a 64. A raiz quadrada de 49 é 7. Por quê? Porque 7 ao quadrado é igual a 49 e assim sucessivamente. Ok? Então, gente, como eu fiquei devendo, a explicação da atividade. Então, a primeira questão aqui, ó, classifique com V as alternativas verdadeiras e com F as alternativas falsas. Letra A. Com base negativa, escrita dentro de parênteses, e expoente par, o resultado é positivo. Então, eu estou dizendo que se a base for negativa, escrita entre parênteses, e o expoente for par, o resultado é positivo. Isso é verdadeiro ou é falso? Então, aí vocês aqui vão me dizer. Letra B. Com base negativa expoente zero, o resultado é sempre positivo. Então, se a base é negativa, menos 5 elevado a zero, o resultado é sempre positivo. Isso é verdade ou é falso? Letra C. Com base positiva escrita dentro dos parênteses e expoente ímpar, o resultado é sempre negativo. Então, se a base é positiva, vamos mais 2. E o expoente é ímpar, elevado a 3. O resultado é sempre negativo. Isso é verdade? Você vai colocar aqui dentro. E a letra B é a mesma coisa. Com base negativa, escrita dentro dos parênteses, expoente ímpar, o resultado é sempre negativo. Isso é verdade? Associe, na segunda questão, associe a primeira coluna de acordo com a segunda. Então, gente, olha, letra A que eu tenho, ó, menos 2 elevado a 6. Letra B, menos 3 elevado ao quadrado. Letra C, menos 2 elevado a 6. Então, gente, vocês vão resolver isso aqui e dizer qual é o resultado disso aqui. Ó. Menos 2 elevado a 6 é igual a quanto? É igual a 64, a menos 9, a menos 64, a 9, a 2, a 1. Então, ó, só resolvendo isso aqui que você vai saber. Tá? Lembrem-se, essa base aqui, ó, ela não está entre parênteses, tá? Esse sinal aqui não faz parte desse 2. Então, quando você for fazer resolver essa potência aqui, ó, potenciação aqui, você vai fazer assim, ó, menos, abre parênteses, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, fecha parênteses, aí resolve. E repete o menos. Então, o resultado desta operação aqui vai ser um resultado negativo, ok? Diferente dessa daqui, ó, menos 3 ao quadrado, abre parênteses, menos 3 vezes, abre parênteses, menos 3, fecha parênteses, tá? Então, menos com menos é mais. Então, o resultado desta daqui vai ser positivo. E assim sucessivamente.
Lembrem-se, a questão diz assim, associe a primeira coluna de acordo com a segunda. Existe duas, ou se não me falha a memória, são duas, mas podem ser três questões dessas aqui, ó, que não dá certo com esses resultados aqui. Então, se ela está dizendo que associa a primeira de acordo com a segunda, o resultado que não der igual, você não pode associar, você deixa em branco, tá certo? Lembre-se disso. Terceira questão. Indique e efetue as operações correspondentes. Letra A, 9 elevado a 3. É o mesmo que eu dizer 9 elevado ao cubo. Tá? 9 elevado a 3, você vai fazer aqui na frente. Ó. Número 9, 9 elevado a 3 é igual. Ó, tá dizendo que você vai indicar. Então, você já indicou. 9 elevado a 3. E efetuar, efetue, é igual 9 vezes 9 vezes 9. Igual. Quanto é que é? 9 vezes 9 vezes 9. Você vai colocar a resposta, tá? Tá pedindo duas coisas aqui, ó. Indique e efetue. Letra B. Menos 5 elevado a 2. Está dizendo menos 5. Esse menos 5 aqui não está entre parênteses. Tá bom? Tá fora. Menos, você vai escrever menos 5 elevado a 2. Que é igual. Menos, abre parêntese, aí vai colocar 5 vezes 5, fecha parêntese. O resultado aqui vai ser negativo, tá bom? Já na letra C, gente, tá dizendo assim, ó, 3 negativo. Então, se o 3 é negativo, ele vai estar escrito assim, ó, dentro de parênteses. 3 negativo elevado a zero. Quanto que é 3 negativo elevado a zero? Letra D, 10 elevado a 4. Então, 10 elevado a 4. Quanto que é? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 4 vezes. Aí você vai colocar o resultado aqui. Gente, quando eu falo assim, 4 vezes, não é 4 vezes 10 não, tá? É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. E vezes 10. 4 vezes. Tá bom? Quarta questão. Utilize as propriedades e reduza a uma só potência. Então, você tem aqui, ó. Lembre-se das propriedades das potências. Potência de mesma base. Multiplicação de potência de mesma base. Repito a base e somo os expoentes. Letra B, a mesma coisa, ó. Multiplicação de potência de mesma base. Repito a base e somo os expoentes. A letra C, multiplicação de potência de mesma base. Repito a base e somo os expoentes. A letra D é uma potência de potência. Então, primeiro eu resolvo isso aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base. 2 vezes 2, e esse 2 aqui é elevado a 3. Então, você vai repetir a base, somar os expoentes, só desta parte aqui. Depois, é que você pega o expoente que deu aqui, ó. Quanto que é 2 mais 1? Aliás, desculpa, 3 mais 1. Aí vai ficar esse resultado, vezes 4, vezes 2, vezes 3. Aí você vai colocar aqui na frente, ok? Letra E. Aqui, gente, ó, eu tenho duas operações, tá? Lembrem-se que eu tenho duas operações, ó. Primeira, multiplicação de potência de... Esqueçam esse 3 aqui, tá? Só isso aqui, ó. Multiplicação de potência de mesma base. Repito a base e somos os expoentes. 2 mais 3 mais 1. Quanto que é? Vezes 3. Dividido, aqui, ó. Menos 4 elevado, ó. Potência de potência. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Então, vai ficar o resultado desta dividido pelo resultado desta. Ok? Quinta questão. Nas sentenças abaixo, coloque V para verdadeiro e F para falso. Então, olha só, letra A. Menos 5 elevado a zero é igual a 1. Menos 5 elevado a zero é igual a 1. Aí você vai dizer é ou não. Aí coloca verdadeiro ou falso. Lembrem-se, gente, olha, tem uma regra na potenciação que diz assim. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, todo e qualquer número elevado a zero é igual a 1. E
todo e qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, eu tenho aqui, ó, menos 5 elevado a 0 é igual a 1. Isso é verdadeiro, tá? Se eu tivesse menos 5 elevado a 1, aí seria igual a menos 5. Entenderam? Espero que sim. Vamos lá. Ó, letra B. Menos 2 elevado a 5 mais menos 2 elevado a 3. Vejam, gente, eu percebo uma coisa, olha só. Eu tenho uma operação aqui. Que operação é essa? Essa é uma operação de adição, tá? Eu não tô aqui com operação nem de multiplicação, nem de divisão. Então, eu estou com operação de adição. Nós falamos de adição, operação de adição nas propriedades? Não. Então, ó, menos 5 elevado a... Aliás, menos 2 elevado a 5 mais menos 2 elevado a 3 é igual a menos 2 elevado a 8. Isso é verdadeiro? Você vai colocar aqui se é verdadeiro ou se é falso. Letra C. Menos, aliás, x vezes x ao quadrado vezes x ao cubo é igual a x à quinta. Ó, repete a base, somos expoentes. 1 mais 2 mais 3. 1 mais 2 mais 3 é igual a 5. Se for, você vai colocar um Vzinho aqui. Menos 3 elevado a 4 é igual a 81. Isso é verdade? Você vai colocar aqui. E menos 2 elevado a 7 é igual a menos 128. Isso é verdade ou falso? Vai colocar aqui dentro, tá bom? Considere o valor de A igual a 5 mais a raiz quadrada de 36 e B igual a 3 menos a raiz quadrada de 81. E calcule. Então, você vai considerar esse valor e vai calcular, tá? Quanto que vale A? A vale quanto? 5 mais. Quanto que é a raiz de 36? Então, alguém sabe dizer? Então, ó, raiz quadrada de 36. Então, você vai somar. 5 mais a raiz quadrada de 36. Mais esse número aqui. Então, A vai ser igual a 5 mais o resultado dessa operação aqui, tá? Aí, o valor de B. 3 menos raiz quadrada de 81. Então, você vai colocar assim, ó. 3 é igual. 3, aliás, B é igual. 3 menos com menos é mais, a raiz quadrada de 81. Quanto que é a raiz quadrada de 81? Você vai colocar lá. Aí vai colocar 3 mais esse valor. Aí você vai descobrir o valor de B. Depois de fazer isso, aí você vem para cá, ó. A mais B. Quanto que é A mais B? A, gente, é o valor que deu aqui, ó, o resultado dessa operação. E o B é o resultado dessa operação. Você vai só somar esse valor mais esse valor, ok? Vai colocar aqui. E resolver. A menos B. Quanto que é A menos B? A vezes B. A vezes B. Valor de A vezes valor de B. Se A deu 5 e B deu 6, então 5 vezes 6. Tá? Aqui, ó, divisão. A dividido para B. Se não der para dividir, for valores que não der para dividir, pode deixar em forma de fração. Bom, não tem problema não. Sétima questão. Encontre o valor das raízes abaixo. Letra A. Menos a raiz quadrada de 49. Aí, prestem atenção. Você repete o menos. Qual é a raiz quadrada de 49? Letra B. Menos a raiz quadrada de 64. Menos. Qual é a raiz quadrada de 64? Você vai colocar aí. Tá bom? Então, ó, a letra A, a B, a C e a D são feitas da mesma forma. A letra E já não tem menos. Simplesmente a raiz quadrada de 121. Qual é a raiz quadrada de 121? Letra. Gente, olha, para fazer isso, até a letra E, tá? Até a letra E, você pode fazer da seguinte forma, ó. Você pega um papelzinho à parte, uma folha de caderno. No caderno mesmo, você nem arrancar a folha do caderno. Porque já fica para as próximas consultas. Você vai colocar assim, ó. Quanto que é? Você vai colocar assim, tipo, em forma de tabuada, tá? Presta atenção. 1 vezes 1, 2 vezes 2. Só isso, gente. Não precisa colocar 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3. Não. 1 vezes 1 é igual a 1. 2 vezes 2 é igual a 4. Até aqui. Já a letra F e a letra G, elas são um pouquinho diferentes, tá? Aqui, gente, olha. Nós não estamos falando de raiz quadrada, não.
Aqui nós estamos falando de raiz cúbica. Se a raiz quadrada, eu digo, o conceito dela para vocês é, qual é a raiz quadrada de 100? É um número que multiplicado por ele mesmo seja igual a 100. A raiz cúbica de menos 64 é um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, ou seja, é um número que elevado ao cubo seja igual a menos 64. É um número negativo, ok? A gente volta lá para os critérios de potenciação. Aqui, ó, a raiz quinta de 32 é um número que elevado à quinta potência, ou seja, multiplicado por ele mesmo 5 vezes, seja igual a menos 32. É um número negativo, certo? Oitava questão. É possível determinar dois números para a raiz de 400? Quais são eles? Eu estou afirmando que é possível determinar dois números, ok? Estou dizendo, ó, é possível determinar dois números para a raiz de 400. Quais são eles? Tá? Olhe bem. Quando eu tenho um número, a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 pode ser 2 e pode ser menos 2, não pode? Menos 2 vezes menos 2, menos com menos é mais, e 2 vezes 2 é 4. Então, a raiz quadrada de 4 pode ser 2 e pode ser menos 2. Da mesma forma, a raiz quadrada de 400. A raiz quadrada de 400 vai ser um número positivo e o mesmo número negativo. Tornam-se números diferentes. Bom? Nona questão. Ó, eu tenho aqui na 1 a raiz quadrada de menos 36. Na 2, a raiz quinta de menos 32. E tenho na 3, a raiz quadrada de menos 9 ao quadrado. Das sentenças, podemos afirmar que estão incorretas, não estão certas, estão erradas. Apenas a 2, a 1 e 2, a 2 e 3, apenas a 1 ou todas. Para fazer essa questão aqui, você tem que resolver isso aqui, tá? Resolvendo isso aqui, você consegue responder nessa partezinha de baixo, ok? Gente, é só, tá? Um abraço a todos, um cheiro em cada um, um abraço na família, fiquem com Deus, se cuidem, se precisarem sair, usem máscara, cuidem de vocês e cuidem de quem vocês amam. Fiquem em paz, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos, com muita paz, com muito amor e muita compreensão. Qualquer coisa estou disponível para vocês, tá? Se eu não responder na hora, porque infelizmente não dá, eu respondo logo em seguida. Qualquer dúvida, é só perguntar. Eu peço a vocês que perguntem no grupo, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de outras pessoas. Eu respondendo, eu respondo para todos, tá certo? Mas se perguntarem também, não tiverem vergonha, ou sei lá, não quiserem perguntar, pode perguntar no privado, eu também terei todo o prazer de responder. Tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos.